Olá, então dando prosseguimento ao Clube do Eco, hoje o tema é ecocardiograma normal, reconhecimento das estruturas e janelas. Eu sou Domitila Blanco, fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação é como parte do programa de fellow em ecocardiografia pediátrica na Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, o livro base que foi utilizado para a estruturação da aula é o livro do Talgueva. E para melhor compreensão do exame ecocardiográfico, é importante a gente ter em mente, a gente compreender os planos de imagem utilizados no estudo para registrar as estruturas anatômicas do coração e de que forma elas são referenciadas. Então, o corpo humano, em sua posição anatômica, ele é referenciado em 3 planos que são mutuamente ortogonais. Então, nós temos o plano frontal, o plano coronal, que é esse plano que aparece em verde, né? Esse plano em vertical, ele vai dividir o corpo humano em porção anterior e posterior. Nós temos esse em roxo, o plano sagital, que se a gente traçar uma linha mediana bem em direção ao corpo humano, e esse plano sagital ele é paralelo, ele divide o corpo humano em partes assimétricas iguais, direita e esquerda. E nós temos em amarelo o plano transverso, que é o perpendicular aos outros planos, transverso axial, dividido o corpo humano em partes superior e inferior. E de que forma a gente utiliza isso no exame ecocardiográfico? Então, o coração ele também é referenciado em sua posição anatômica dentro da caixa torácica. E quando se trata de exame ecocardiográfico padrão, nós utilizamos os termos janelas acústicas para descrever a orientação espacial das estruturas que eu quero ver dentro do coração. Então, aqui nós temos o coração em sua posição anatômica e os planos de imagem utilizados para escrever na sua parte. Então, eu vou usar o transdutor. Aqui nós temos o paciente à esquerda da tela deitado em posição supina, né? E no tórax eu tenho a delimitação das regiões em que eu vou percorrer o transdutor. E o externo, à esquerda, eu tenho a região paraesternal esquerda, região paraesternal direita, nas bases, a posição apical, em roxinho, a posição subcostal, abaixo do osso xifoide, e acima do manúbrio, né, no externo, a região supraesternal. À direita, eu vou verificar como que eu chamo essas posições, esses planos de imagem no ecocardiograma. Eles são chamados, nós temos basicamente 3 planos. O plano apical, na qual eu posiciono o transdutor no ápice do coração, né, do ápice enxergando até a base. O plano eixo curto, na qual o coração ele é visto, né, no seu menor eixo, né, no plano transverso, e o plano eixo longo. Então, eu vou percorrendo o transdutor e angulando, e a partir desses movimentos que eu vou fazendo, o coração, as estruturas do coração, elas vão sendo mostradas nos seus diversos planos. O livro do Eider, ele demonstra bem como é que eu vejo isso. Então, aqui nós temos o paciente, o examinador posicionado à esquerda, né? No plano, no eixo curto, então o coração ele é visto como se eu tivesse fatiado, segurando e vendo ele no seu menor eixo. O apical, o plano apical, no caso aqui, o examinador mostrando o plano apical 4 câmeras, é um corte frontal, né? Se eu fatio o coração, eu vejo ele dessa forma que ele é me mostrado na tela, e em seu eixo longo, então, quando eu posiciono meu transdutor e tenho esse plano de imagem, ele vai me mostrar as estruturas dessa forma. E à direita, à medida que eu vou posicionando, rotacionando ou angulando o meu transdutor, eu vou pegando as estruturas do coração em seus planos curtos e planos em seu eixo longo. Dessa forma, eu vou construindo as minhas imagens e estudando cada parte de sua estrutura. Então, e de que forma eu vou referenciar isso? Nessa figura do Talgueva, ele demonstra, então, o paciente deitado em posição supina, né? O examinador posicionado à esquerda, e quando eu faço um movimento no meu transdutor em direção ao ombro esquerdo, eu sigo o sentido horário, e em direção ao ombro direito, eu faço um movimento anti-horário. Então, dessa forma, eu vou referenciar
girando o transdutor em sentido horário, sentido anti-horário. E eu vou adquirir as janelas acústicas padronizadas. Então, o exame ecocardiográfico ele é padronizado, seguindo a Sociedade Americana de Ecocardiografia, e no ecocardiograma pediátrico, nós temos 5 janelas subcostais principais, e em cada janela eu tenho avaliação de imagens padrão que vão me identificar as estruturas. Então, eu tenho a janela subcostal, eu tenho a janela apical, eu tenho a janela paraesternal esquerda, a janela supraesternal, e embora seja menos utilizado no exame ecocardiográfico pediátrico, nós temos a janela paraesternal direita. O exame, então, ele é padronizado, né? Quando se trata de cardiopatia congênita, para facilitar a compreensão da localização espacial das estruturas anatômicas, dependendo da cardiopatia, elas podem aparecer em sua posição não habitual. Foi padronizado também a forma da captura da imagem. A forma como essa imagem ela deve ser mostrada no meu display. Diferentemente do ecocardiograma tradicional, que a gente realiza no adulto, no pediátrico a gente costuma inverter a imagem para que ela fique em sua posição anatômica na tela. Então, aqui à direita, nós temos esse marcador, meu índice, né, onde eu posiciono meu transdutor. Então, tudo que está na posição anterior e superior é o que aparece no ápice da tela. E tudo que está na posição espacial à direita, ele aparece à esquerda da tela. Então, esse meu índice, esse meu referencial, ele me mostra a lateralidade do paciente, o lado esquerdo, com a exceção do eixo longo paraesternal, que é, por convenção, o coração, o ápice do coração, ele é mostrado à esquerda da tela, né? Então, meu transdutor está localizado aqui no ápice da tela, então tudo que está mais próximo à minha mão é anterior. E de que forma eu vou fazendo isso? Então, os elementos básicos para a aquisição das imagens, como foi visto na aula anterior, a gente utiliza os princípios das imagens no módulo bidimensional, então é aquela varredura com os feixes de ultrassom, na qual ele vai formar as imagens em escalas de cinza. Eu vou utilizar também para avaliação dessas imagens o Doppler e o Color, que avalia os fluxos, velocidade das estruturas dentro do coração, e o modo M, que ele vai me dar uma resolução temporal, principalmente de estruturas que têm um movimento rápido, como parede endocárdica, válvulas, né? Eles vão me dar movimentação dessas estruturas dentro do mesmo ciclo cardíaco, dando maior resolução temporal. Então, essas avaliações, essas capturas de imagem, elas são feitas nos diversos planos ortogonais à medida que eu vou posicionando o meu transdutor. Lembrar sempre que para uma boa aquisição de imagem, o feixe de onda ele precisa ser perpendicular a essas estruturas. E quando eu vou utilizar o Color Doppler, mapeamento de fluxo em cores, esse meu feixe ele precisa ser paralelo ao fluxo daquela estrutura. Para que eu faço isso? Para minimizar os artefatos, né? Como a criação de falsa imagem em paralelo, sombra acústica e reflexo espelho. Então, eu preciso posicionar de forma adequada para evitar com que eu crie esses artefatos e me dificultem ou tornem aquela imagem que eu estou vendo não ser verdadeira. A primeira janela acústica, então, é o subcostal, o seu eixo curto. Então, o estudo ele vai começar com a determinação do situs visceral abdominal no plano transverso. Para eu obter essa imagem, eu vou colocar o transdutor, né, posicionado a 90 graus da superfície do corpo, o seu índice voltado às 3 horas, e eu vou procurar a imagem padrão. Nessa imagem padrão, então, eu vou avaliar a espinha, né, a coluna, eu vou avaliar a aorta e a veia cava inferior e a relação e a posição desses grandes vasos em relação à coluna, né? Então, no situs abdominal, eu tenho a aorta anterior e a esquerda e a veia cava mais posterior e a direita da coluna. Na imagem padrão, eu tenho que observar, então, aqui, nessa mais hiperecogênica à direita,
o diafragma, né, hemitórax direito. À esquerda, essa imagem mais hiperacogênica que tem ar é a minha bulha gástrica. E fazendo movimento de rotação, eu vou ver as veias hepáticas drenando na veia cava. Então, essa é a minha imagem padrão e eu sei que é subcostal, porque a gente utiliza o fígado como janela acústica para chegar ao coração. Então, nessa posição do transdutor a 90 graus, com índice a 3 horas, eu vou girar o meu transdutor em sentido anti-horário. Eu vou girar o meu transdutor em sentido anti-horário, com índice posicionado mais ou menos em meio-dia, 1 hora, e nesse giro, se eu anteriorizar em direção ao ombro direito do paciente, eu vou abrir a veia cava em seu eixo longo. Então, aqui eu vou avaliar a veia cava, eu consigo, nesse movimento, avaliar as veias hepáticas drenando na veia cava e, por sua vez, a veia cava drenando no átrio direito. Nesse eixo também eu avalio a colapsabilidade dela, jogo o fluxo para ver se tem alguma obstrução, né? E se eu fizer o movimento contrário, eu abro no eixo longo, a aorta abdominal, a aorta descendente, em todo o seu eixo longo. E aqui eu utilizo o Doppler para verificar, avaliar o fluxo, se esse fluxo ele é pulsátil. Em seguida, então, a gente vai fazer movimentos de angulação no transdutor, tanto de forma anterior, em direção aos grandes vasos, quanto de forma posterior, em direção ao ápice do coração, girando ele em sentido horário e sentido anti-horário. E nesse movimento, eu vou obtendo os diversos cortes e vou adquirindo as imagens e conseguindo avaliar as diversas estruturas. Então, a visão do eixo longo ela vai me permitir uma boa visualização do septo interatrial e a caracterização, né, dos átrios, dos ventrículos e a morfologia dele. Então, aqui no corte a nível número 1, eu já consigo avaliar aqui o fígado e eu já começo a abrir os átrios, o átrio direito, eu já começo a caracterizar se esse átrio é morfológico, a que está à direita é morfologicamente direito, se o átrio que está à esquerda é morfologicamente esquerdo, né? Eu começo a verificar o ventrículo, e aí eu vou anteriorizando mais o meu transdutor, eu começo a abrir aqui no plano 2 a via de saída do ventrículo esquerdo, então, por aqui eu já começo a verificar a morfologia do ventrículo esquerdo, a aorta. É possível observar nesse corte também, né, as veias, os ramos da artéria pulmonar, né, o ramo esquerdo, a artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita, e se eles são confluentes, eu consigo avaliar também já a válvula tricúspide, a sua abertura. Então, anteriorizando mais o transdutor, eu abro ainda mais a via de saída do ventrículo esquerdo. E aqui eu consigo avaliar a via de saída do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, a região subaórtica. Eu consigo avaliar também aqui a veia cava superior chegando, a artéria, o tronco principal da artéria pulmonar, que aparece em seu eixo transverso, e aqui também eu verifico, é possível ver o timo, se essa criança possui timo, algumas cardiopatias congênitas elas cursam com a ausência do timo. Então, de forma ainda mais anterior, né, eu vou conseguir abrir a via de saída do ventrículo direito, o átrio direito. Então, fazendo esses movimentos, eu vou começando a abrir as estruturas e começar a avaliar a morfologia, e eu posso jogar também o fluxo nessas estruturas, né? Que eu vou ver, por exemplo, aqui nesse eixo longo, né? Um corte frontal, o ventrículo esquerdo, eu consigo avaliar a sua parede, a contratilidade, o ventrículo direito, né? Eu consigo avaliar a aorta saindo, jogando um mapeamento de fluxo a cores, observo um fluxo sem turbilhonamento, né? E me indicando que não existe obstrução nessa via de saída do ventrículo direito. Essa posição ela é um pouco mais oblíqua, mostrando o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, sempre com o meu transdutor lá apontando em direção à base do coração na região subcostal.
Então, com o índice do transdutor na região subcostal, posicionado entre 5 e 6 horas, eu vou começar a abrir o eixo curto, como se eu quisesse enxergar lá o átrio do coração, apontando para a região craniana do paciente. Então, o que eu vou olhar aqui nesse eixo curto? Da mesma forma, fazendo as movimentações, angulações, mas anteriorizando ou posteriorizando no sentido anti-horário ou horário, eu vou começar a abrir essas estruturas. Então, o eixo curto, a minha visualização de referência, aqui no plano 1, inclui os átrios e a varredura do septo interatrial. Então, eu vou verificar aqui, já no primeiro corte, né, um pouco mais anterior, já com a angulação do meu transdutor, o átrio direito, o septo interatrial, eu vou verificar o átrio esquerdo, eu já verifico aqui no meu átrio esquerdo, por exemplo, uma veia pulmonar superior drenando no meu átrio, e aí eu vou posteriorizando mais esse meu transdutor, eu vou conseguir abrir, então, o meu septo interatrial em toda a sua porção. Aqui eu vejo também a veia cava inferior drenando no meu átrio direito, né? Eu já vejo que a característica morfológica desse meu átrio direito, a veia cava superior chegando nele, e aqui eu consigo já identificar, jogando meu mapeamento, né, de fluxo em cores, a presença de comunicações no septo interatrial, lâmina da fossa oval, se tem um forame oval, se esse forame oval é pérvio. Então, jogando o mapeamento, o colo Doppler, eu verifico se eu tenho integridade desse meu septo interatrial em todas as suas porções, a presença de qualquer alteração anatômica estrutural. Seguindo no plano subcostal, então, eu vou fazer o meu eixo curto, né? Posteriorizando mais, então, no corte número 3, aqui, esse nível, eu vou conseguir abrir, né? Mostra a válvula pulmonar, o tronco pulmonar, né? Eu já consigo ver, então, a válvula tricúspide, o tronco pulmonar, e a sua válvula pulmonar, avaliar a abertura dela. Eu posso jogar um mapeamento de fluxos a cores aqui, para verificar se tem alguma obstrução, como é que essa válvula abre, né? E eu já começo a abrir a válvula mitral e a aorta querendo sair aqui no meu ventrículo esquerdo. Então, posteriorizando mais o meu transdutor, indo em direção ao ápice cardíaco, eu já começo a ver o ventrículo esquerdo, a sua contratilidade, ele mais naquela imagem em bolinha, né? Então, com o meu índice já próximo às 6 horas. Então, nessa imagem, eu consigo identificar o músculo papilar póstero-medial e o músculo papilar anterolateral. E um outro corte, né, que é o subcostal anterior oblíquo, o meu transdutor ele é posicionado em sentido transverso, mais ou menos com índice voltado entre 1 e 2 horas. Eu consigo avaliar o ventrículo direito, a válvula pulmonar e o tronco pulmonar. Às vezes eu consigo alinhar o meu fluxo, eu posso jogar o Doppler, lembrando ele que ele sempre tem que estar em paralelo a essas estruturas para que eu consiga captar a velocidade e o fluxo sem criar artefatos. Então, nessa imagem, o meu átrio direito, a válvula tricúspide, né? A via de entrada do ventrículo direito com a válvula pulmonar e a artéria pulmonar. Aqui saindo a artéria pulmonar direita nesse meu corte anterior direito oblíquo. Agora, passando para a janela acústica apical, também eu vou posicionar já. Se for uma criança pequena, ela vai ficar deitada em posição supina e eu vou colocar o meu transdutor no segundo, terceiro espaço subcostal, com o índice voltado mais ou menos ali para as 3 horas, né? E apontando esse meu índice em direção ao ápice cardíaco. Nas crianças maiores, a posição ideal é em decúbito lateral esquerdo,
em que eu vou colocar o meu índice voltado para as 3 horas, mas bem em cima do ictus cardíaco. E aí, nesse movimento, eu vou anteriorizando, posteriorizando e abrindo os planos de imagem. Então, aqui, no corte número 1, com o meu índice um pouco mais anterior, eu consigo abrir o ventrículo esquerdo, né? Eu vejo a válvula mitral, o átrio esquerdo se comunicando ao ventrículo esquerdo e desse ventrículo saindo a aorta. Se eu começar a anteriorizar mais no corte número 2, então eu abro o corte clássico, é o apical 4 câmaras, que eu vejo as câmaras cardíacas, que os átrios se conectando com os ventrículos, né? O átrio direito com o ventrículo direito, átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, o movimento das válvulas mitrais, né? Da válvula tricúspide. E anteriorizando ainda mais, eu consigo abrir o seio coronariano, verificar se ele é dilatado, eu consigo identificar a morfologia do ventrículo direito, a banda moderadora, que é o marco cardiográfico anatômico dessa câmara cardíaca. Então, aqui, começando, nós temos o apical 4 câmaras. Nesse corte, eu consigo... Nesse corte, então, eu consigo avaliar no plano atrial já as veias pulmonares, né? A veia pulmonar direita e superior, e esquerda superior, drenando no meu átrio direito, então eu consigo visibilizar pelo menos 3 veias pulmonares, né? Eu consigo visibilizar a válvula mitral, a sua movimentação, a sua coaptação, o ventrículo esquerdo, a característica anatômica morfológica desse ventrículo esquerdo, eu consigo avaliar o septo, se eu jogar fluxo, eu consigo identificar se tem descontinuidade nesse septo, as minhas comunicações interventriculares, né? A válvula tricúspide, a movimentação dos seus folhetos, o ventrículo, o átrio direito se comunicando com o ventrículo direito. Nesse corte também a gente utiliza para avaliar, fazer a função, a quantificação, né, a função das câmaras. Eu posso utilizar o Simpson. No ventrículo direito, avaliar, por exemplo, no modo M, o movimento, né, dos seus folhetos e avaliar a função ventricular direita, o FAC. Então, esse corte, ele me dá a visão geral das câmaras cardíacas, se elas estão dilatadas, se as conexões elas estão na sua forma habitual. Nós temos também, que a gente utiliza muito, que a gente chama de corte apical 5 câmaras, apesar de ele não aparecer nas diretrizes com esse nome, a gente chama de 5 câmaras, porque anteriorizando mais o meu transdutor, eu consigo abrir o apical 5 câmaras, no qual eu verifico o átrio esquerdo se comunicando ao ventrículo esquerdo, do meu ventrículo, né, as 2 câmaras, o átrio direito se comunicando ao meu ventrículo direito, e a quinta câmara seria a aorta, saindo do meu ventrículo esquerdo. Então, aqui eu consigo avaliar a via de saída do ventrículo esquerdo. Se eu jogar o mapeamento de fluxo às cores, eu tenho a VTI da via de saída desse ventrículo, verifico se tem obstrução ao longo de seu trajeto. Nesse corte aqui, que as diretrizes chamam de apical modificado, então, eu vou avaliar a via de saída do ventrículo direito, a válvula pulmonar, anteriorizando mais o transdutor. Se eu anteriorizar mais o transdutor, na posição do apical 4 câmaras, eu consigo, então, abrir essa via de saída do ventrículo direito, né? Avaliar a válvula pulmonar e a artéria pulmonar. Eu consigo alinhar e consigo até jogar o fluxo aqui, porque eu consigo ter esse alinhamento em paralelo e observar a abertura da válvula, se vai ocorrer o turbilhonamento ou não nessa região. Então, ali na posição do apical 4 câmaras, com índice voltado para o ápice do coração, às 3 horas, se eu fizer um giro no meu transdutor em sentido anti-horário, a 90 graus, com o índice apontando entre meio-dia e 1 hora, eu consigo abrir o apical 2 câmaras.
né? Então, nesse apical duas câmaras, eu tenho as paredes do ventrículo, a parede inferior, a parede anterior, eu tenho o átrio esquerdo, e a minha imagem padrão, para que eu possa calcular, inclusive, eles utilizam aqui para captar, para estudo do strain das paredes cardíacas, avaliar a função também, o Simpson, e a minha imagem ideal, ela não pode aparecer o ventrículo direito. Então, para eu conseguir fazer essas avaliações de função, de movimento de parede, eu tenho que estar na minha tela, aparecer na minha tela o apical, duas câmaras, sem as outras estruturas. A próxima plano de imagem, então, é o eixo longo paraexternal, né? O paraexternal esquerdo, no caso, na qual eu vou posicionar a criança em decúbito lateral esquerdo nas crianças maiores. As crianças pequenas, elas podem continuar deitadas em posição supina. Então, eu vou posicionar o meu índice no segundo, ali, terceiro espaço subcostal, paraexternal à esquerda, o índice voltado às 10 horas, apontado para o ombro direito. Então, no corte 1, aqui, se eu inclinar o meu transdutor em direção ao quadril, eu vou avaliar essas seguintes estruturas. A via de entrada do ventrículo direito, né? O átrio direito, o ventrículo direito, a válvula tricúspide. Então, aqui nesse corte, eu consigo ver o folheto posterior da válvula tricúspide, já que eu não consigo ver esse folheto ali pelo apical 4 câmaras, né? Eu consigo avaliar o fluxo pela válvula tricúspide, aqui eu já consigo alinhar mais um feixe, o Doppler, para avaliar esse fluxo. Eu consigo ver o ventrículo esquerdo e eu consigo abrir também o seio coronariano. Agora, aqui no corte número 2, que é esse corte aqui mais em posição neutra, eu consigo abrir o meu ventrículo esquerdo, né, mostrando ele em sua maior porção, em seu maior eixo, né, esse eixo longo. E aqui é onde é uma das janelas principais que eu utilizo para avaliar as medidas, as quantificações das câmaras cardíacas, a fração pelo método Takes, né? Então, eu vejo o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, os papilares, né? A aorta saindo desse ventrículo, o ventrículo direito, onde eu, jogando o fluxo, consigo verificar o septo interventricular, sua integridade, se nesse corte também eu consigo avaliar a aorta, se ela está cavalgando em relação ao septo interventricular, mas lá na frente eu vou mostrar esse corte. E no corte número 3, né, anteriorizando ainda mais em direção já ao ombro esquerdo, eu vou abrir a via de saída do ventrículo direito, a válvula pulmonar e a artéria pulmonar. Então, eu vou avaliar nesse corte essas estruturas. Então, aqui no eixo longo do ventrículo esquerdo é um corte que a gente utiliza para fazer a quantificação das câmaras cardíacas, avaliar o diâmetro da aorta em toda a sua porção, né? Valvar, raiz, aorta ascendente, fazendo movimentos mais superior ali na região paraexternal, mais inferior. Eu consigo varrer esse septo interventricular atrás de comunicações intraventriculares, mas a imagem padrão, ela tem que me mostrar a aorta, o ventrículo esquerdo, em seu maior eixo. Então, o paraexternal agora já no seu eixo curto. Então, a partir do eixo longo, eu giro o transdutor no sentido horário até as 3 horas, né, em direção ao ombro esquerdo do paciente, e vou fazendo esses movimentos de angulação, né, do meu transdutor. No corte 1, mais anterior, mais próximo ali aos vasos da base, eu vou ver, então, essa imagem paraexternal no coração em seu eixo curto, onde eu verifico o átrio esquerdo, o átrio direito, a válvula tricúspide, né? A via de saída do ventrículo direito, a válvula tricúspide, a via de entrada, a via de saída do ventrículo direito, né? A válvula pulmonar e o tronco pulmonar. Posteriorizando no sentido horário, o meu transdutor. Então, aqui no corte número 2, eu já, em direção ao ápice, começo a abrir o meu ventrículo esquerdo, né? Eu começo a avaliar os folhetos da minha válvula mitral,
o septo interventricular, o ventrículo direito, então o ventrículo ele vai ficando naquela forma de bolinha, e posteriorizando ainda mais o meu transdutor, né? Lá mais ainda em direção ao ápice, eu consigo avaliar melhor as características, né, dessa porção apical do meu ventrículo esquerdo, os músculos papilares, posteromedial e anterolateral, o septo interventricular, o ventrículo e seu marco anatômico no cardiograma, banda moderadora. Então, no corte paraesternal eixo curto, o que é importante, o que esse corte mostra para a gente, né? Aqui eu vou avaliar, então, o átrio. No adulto, como eles não têm a janela subcostal, eles acabam que avaliam o septo interatrial não de forma tão adequada, mas por esse corte, né? Se a presença de forame oval pérvio ou de comunicação. Então, eu vou jogar o mapeamento de fluxos e verificar. Nesse corte aqui, eu vejo a via de saída do ventrículo direito, a válvula pulmonar, eu consigo identificar se essa válvula pulmonar ela é displásica, se ela abre de forma correta. Eu já posso jogar fluxo aqui e verificar se há turbilhonamento, desse fluxo com obstrução, estenose, insuficiência. Aqui também eu tenho a válvula aórtica na sua posição central. Eu consigo avaliar os folhetos, né? Se essa aorta ela tem os seus folhetos em sua posição anatômica. Subindo ou descendo esse transdutor, eu consigo ver as coronárias. Então, né, anteriorizando o transdutor em direção ao ápice ventricular, eu vou abrindo o ventrículo esquerdo no seu menor eixo até chegar no ápice, ele na posição como se fosse imagem de bolinha, né? Eu consigo avaliar as válvulas mitral, os seus folhetos, o septo interventricular, se ele está retificado ou não. Aqui eu também consigo investigar presença jogando mapeamento de fluxo a cores, comunicação interventricular. Na sua porção mais apical, os músculos papilares, se eles estão no seu eixo de rotação de forma correta. Então, aqui, no eixo curto, né, eu consigo verificar a aorta em sua posição central, a coronária direita, a coronária esquerda, a coaptação das válvulas, né, se ela é trivalvulada, a via de saída do ventrículo direito. Então, jogando o mapeamento de fluxo às cores, eu consigo avaliar bem essas estruturas, a velocidade e o fluxo. Então, se eu fizer movimentos nessa posição do transdutor, mais superior em direção ao crânio, mais inferior descendo o espaço subcostal, eu consigo identificar o ósseo dos seios coronarianos. Então a coronária esquerda, ela se bifurcando em descendente anterior, em circunflexa, né? Eu consigo avaliar esses ramos, se eu jogar o mapeamento de fluxo às cores, uma escala bem baixinha, eu consigo identificar essas coronárias se enchendo. E de uma forma mais alta, então deslizando esse transdutor mais para cima, subindo o espaço intercostal, eu consigo avaliar o que eles chamam de janela ductal, né? Então, a artéria pulmonar, e aqui nessa posição, se o canal arterial ele estiver pérvio, eu consigo identificá-lo, consigo avaliar o seu diâmetro. Então, de forma mais alta ainda, também eu consigo avaliar no paraesternal, às vezes eu consigo pegar até no supraesternal o tronco braquiocefálico, né? E sua bifurcação em seus ramos, o tronco braquiocefálico, ou inominado em inglês, e sua bifurcação nos seus ramos, ramos homônimos, né? Então, a próxima janela é a janela supraesternal, na qual eu posiciono meu transdutor, meu índice ali em região supraesternal, acima no manúbrio, né, voltado para o meio-dia, 1h, e eu vou fazendo angulações a partir dessa posição. Então, em direção anterior, em direção ao ombro esquerdo, eu vou abrindo o tronco braquiocefálico, eu vou acompanhando essa estrutura, né, para ver se ela se bifurca, se dá origem aos seus ramos homônimos. Eu vou verificando os ramos do arco aórtico, né, a carótida comum,
e a subclave à esquerda. E se eu verifico se há interrupção ou obstrução no fluxo da aorta, nessa imagem. Então, o que eu vou jogar o mapeamento de fluxo a cores, né? Eu vou jogar o Doppler e verificar se a pulsatilidade dessa aorta e se existe gradiente, se existe obstrução. Então, aqui eu iria enxergar a coarctação, presença de qualquer estrutura ou qualquer malformação desse arco aórtico, né? Eu identifico por esse corte. Então, angulando o meu transdutor também, nessa mesma porção, eu consigo abrir a artéria pulmonar à esquerda, tronco principal da artéria pulmonar à esquerda, e avaliar o seu diâmetro interno. Então, por último, nessa mesma porção supraesternal, angulando o meu transdutor, né, com índice em direção ao ombro direito, eu vou avaliar o meu átrio esquerdo e as veias pulmonares chegando até esse átrio. Então, aqui, a veia pulmonar direita superior e inferior, drenando no meu átrio esquerdo, a veia pulmonar esquerda superior e inferior, e identifico se tem conexão, a ausência da conexão de alguma dessas veias chegando a esse átrio. Também eu vou verificar a aorta, né, angulando o meu transdutor. Então, numa posição mais anterior, eu consigo verificar a artéria, o ramo esquerdo da artéria pulmonar, medir, e aqui eu consigo abrir o ramo direito da artéria pulmonar e fazer a medição do seu diâmetro interno, utilizando o transdutor nessa mesma posição bem alta, aqui, como se eu quisesse enxergar de cima para baixo, né, os vasos da base. Então, jogando mapeamento de fluxo a cores, nesse corte, que é o corte do caranguejo, no qual eu vejo o átrio esquerdo, né, formando uma imagem semelhante ao caranguejo, e as veias pulmonares chegando a esse átrio. E, finalmente, embora menos utilizado, o paraesternal direito, na qual, embora ela seja uma janela, raramente, não seja muito utilizada na pediatria, então, nela eu consigo avaliar a extensão para a direita do septo atrial, né? E as estruturas próximas, elas podem ser bem visibilizadas. Então, eu vou posicionar esse meu transdutor mais ou menos em um plano de imagem parassagital, ali na borda external, paraesternal direita, e com o índice do transdutor voltado para as 12 horas. Então, geralmente, o paciente ele tem que estar em decúbito lateral direito, né? Nos adultos, nas crianças maiores, em que eu não consigo avaliar pela janela subcostal, então esse é um corte que eu posso abrir mão, esse posicionamento do paciente no paraesternal direito, para avaliar o septo interatrial. É como se fosse o eixo das cavas, lá no meu subcostal. Então, eu tenho aqui a veia cava inferior, a veia cava superior, o meu átrio esquerdo, o átrio direito, né? E o séptero interatrial. Então, é um dos cortes que a gente pode utilizar para avaliar essa estrutura. Dessa forma, eu tenho as 5 janelas acústicas mais utilizadas e as imagens padrão que eu tenho que obter em cada janela para avaliar essa estrutura. Então, de acordo com a forma que eu vou posicionando o meu transdutor em relação às estruturas, né, do tórax, eu vou obtendo imagens nos planos ortogonais e em seus eixos longo e curto das estruturas que eu quero estudar. Essas foram as minhas referências complementares. Obrigada.